Queridos, vamos ler então o Salmo de número 23. Eu quero compartilhar algo com você bem objetivo, bem prático, e talvez você já ouviu várias mensagens falando a respeito do Salmo de número 23, mas nessa noite eu gostaria de convidá-los a olhar para essa porção das Escrituras de uma maneira diferente, talvez algo que você ainda não ouviu, ou talvez algo que você já ouviu, mas Deus lhe dará a oportunidade de se lembrar, né? Novamente ser instruído, ser abençoado, edificado por essas verdades. Então, o Salmo de número 23, ele começa bem assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, queridos, esse é um salmo de Davi. Davi compôs esse salmo baseado na sua experiência de um pastor de ovelhas. Quando ele ainda não era rei em Israel, muitos anos antes, Davi desempenhava o ofício de um pastor de ovelhas, algo muito tradicional naquela época em Israel. E ainda nos dias de hoje, ali naquela região da Arábia, os povos beduínos ainda têm este ofício, e ainda de forma bem rústica conduzem os seus rebanhos, são pastores de ovelhas. E o Davi, ele compôs esse salmo, com certeza, baseado nas suas experiências de muito tempo ali acompanhando as ovelhas do pai dele. E talvez em algum momento o Davi, passando por alguma dificuldade, ele se lembra desse tempo quando ele cuidava das ovelhas, enfrentava os desafios ali, e ele consegue fazer essa comparação com Deus também sendo pastor dele. E Davi, ele começa esse salmo declarando que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui, uma tradução mais completa, ela muda essa questão, essa expressão nada me faltará, pela expressão de nada terei falta. Quando Davi coloca essas palavras, ele não está querendo dizer que o Senhor nos suprirá de tudo aquilo que a gente quer, mas o Senhor nos dará tudo aquilo que a gente precisa. Então, se o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta, significa que aquilo que é essencial para a minha vivência, o Senhor vai me dar. E tem um trajeto, um caminho que se percorre nesse salmo, e talvez nessa noite você vai conseguir compreender um pouco melhor a visão de Deus como pastor das nossas vidas. O hábito era mais ou menos assim, e ainda acontece em alguns lugares hoje, conforme eu disse a vocês. Sempre que um pastor iria conduzir os seus rebanhos, não era ali na região próxima onde ele provavelmente morava. Para chegar aos pastos verdejantes e às águas de descanso, normalmente aquela região do Oriente é muito árida, os pastores precisavam percorrer uma longa jornada, e eles saíam bem de manhã para conduzir os seus rebanhos até os pastos verdejantes. Então eles precisavam cruzar o deserto até chegar a esse lugar. Tem algumas passagens na Bíblia falando a respeito dessas experiências. Por exemplo, o oásis de En-Gedi, que era um lugar onde havia muita abundância de água e alimentação ali em Israel. E tem algumas passagens na Bíblia, e o próprio Davi, em algum momento, se refere a esse lugar. Talvez pensando nisso,
ele escreve: Deus me conduz às águas do descanso e aos pastos verdejantes. A símbolo disso, e não precisamente esse mesmo lugar, naquele lugar lá no Oriente, os pastores também precisavam preparar os seus rebanhos de manhã e cruzar um deserto para alimentar. Então, entre o curral e aos pastos verdejantes, o lugar de alimentação, havia um deserto que era preciso ser cruzado. E ele continua dizendo: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para juntos das águas de descanso, refrigera minha alma. Esse trajeto pelo deserto até chegar a esse oásis era um trajeto muito cansativo. Em algumas regiões eles precisavam cortar algumas montanhas e passar por alguns lugares bem críticos. E a ovelha tem por característica ser um animal muito medroso. Ela não tem nenhuma forma de se defender. Então ela depende totalmente, inteiramente do seu pastor. E uma ovelha, quando ela percorria esse trajeto, jamais ela conseguiria percorrer sozinha. Então a primeira coisa, uma característica: a ovelha, por natureza, é um animal que tem muito medo, né? E por isso o Davi, talvez pensando, ele fala assim: Deus me conduz às águas do descanso. Sabe quando chega aquele momento do pastor, ele chega até aquele oásis, até aquela águas de descanso? A água precisa estar bem calminha, porque até o barulho muito forte da água assusta a ovelha. Então aqui o Davi está se referindo: olha, da mesma forma como um pastor chega até as águas de descanso e alimenta as suas ovelhas, acalma elas, porque talvez durante o trajeto foi muito dificultoso, aconteceu alguns perigos, ela se alarmou, ficou muito ansiosa. Da mesma forma, Deus nos conduz até as suas palavras, um lugar de descanso onde Ele acalma as nossas almas. E depois que as ovelhas se refrigeravam, bebiam água, se alimentavam, então elas eram conduzidas para os pastos verdejantes. Olha só que imagem maravilhosa de Deus, meus amados irmãos. Davi usando algo cotidiano para nos ensinar até nos dias de hoje. Igualmente, até hoje, em algumas passagens, o próprio Jesus se definiu como o bom pastor, ali em João 10, né, onde ele nos conduz até esses pastos, que é a sua palavra para nós hoje. Então, olha só também interessante. Às vezes, as ovelhas chegavam até esses lugares de descanso, elas estavam tão ansiosas que elas não conseguiam nem beber água. O pastor então precisava, com toda a calma, pegar um pouco de água, fazer uma concha nas mãos e levar até a boca dessa ovelha para beber. Isso mostra todo o carinho e a atenção que um pastor de ovelhas tinha pelo seu rebanho. E Deus é da mesma forma, queridos. Ele nos trata com toda a atenção, com todo carinho. Tem alguns momentos que a gente, por nós mesmos, não conseguimos ir até a palavra, mas o bom pastor sempre consegue, com mansidão, nos levar até esse lugar de descanso. Seja usando uma música, usando um irmão, usando às vezes uma situação que acontece no nosso dia, o Senhor fala e Ele nos alimenta, Ele continua nos alimentando, porque Ele se definiu como nosso bom pastor. Então, durante todo esse processo ali de alimentação, de beber água, chegava a tarde e o pastor precisava retornar ao curral com o seu rebanho. Pensando nisso, Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Meus amados irmãos, existem algumas regiões ali em Israel, e até alguns comentaristas bíblicos falam que geograficamente, nessa região onde havia esse cuidado com essas ovelhas, para retornar, eles precisavam cruzar alguns desfiladeiros, algumas montanhas. Se você for ver geograficamente, você vai conseguir perceber isso. E era um trajeto que muitas vezes era um vale da sombra da morte.
porque se uma ovelha caísse no desfiladeiro, provavelmente ela morreria. Então, pensando nisso, que a ovelha é um animal às vezes distraído e desatento, e tem muito medo, os pastores naquela época e até hoje eles desenvolveram uma técnica. Quando eles iam passar por esse desfiladeiro, por esse vale da sombra da morte, eles faziam talvez duas coisas. Às vezes eles cantavam e às vezes eles tocavam um instrumento. E automaticamente, quando o pastor à frente do rebanho começava a cantar ou tocar um instrumento, automaticamente as ovelhas formavam uma fila indiana e seguiam o seu pastor por aquele desfiladeiro. Pensando nisso, talvez o Davi declara, guia ali no verso 3, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É um caminho de retidão, é um caminho de segurança. Mas às vezes a gente sabe que esse trajeto poderia trazer alguns perigos. E talvez essa era uma experiência cotidiana de um pastor. De infelizmente, naquele lugar, uma fera atacar o rebanho ou a ovelha durante o trajeto, infelizmente cair no penhasco. Ele precisava então resgatar. E o Davi usa a imagem de um cajado. Está escrito no verso 4. O teu cajado me consola. Um cajado, naquele tempo de um pastor, na verdade, ele tinha três funções. A função de consolo, de guiar quando ela se desviar. E às vezes a função de disciplinar. Dar uma batidinha de leve na ovelha. Se você for, até hoje, pegar a imagem de um cajado, você vai ver que ele tem uma curva, não é? Ele tem exatamente essa curva, porque quando uma ovelha caía, talvez o pastor não conseguia acessar aquele local por ser muito difícil. Então ele, fazendo uso do cajado, trazia aquela ovelha para perto e a consolava. E às vezes também, para evitar que ela caísse num desfiladeiro, a vara, esse cajado, ia guiando aquelas ovelhas mais desatentas. Mas também tinha mais uma função de um cajado de um pastor. Essa parte que faz a curva de cima, ou às vezes a ponta de baixo, normalmente o pastor retirava, era acoplado, e ela se transformava automaticamente numa lança. Quando os rebanhos eram atacados, o pastor saía em defesa das suas ovelhas, usando esse mesmo cajado. Então o cajado tinha a função de consolo, de disciplina e de proteção. Algo que Deus faz conosco constantemente, talvez durante o nosso dia, nossa semana, e a gente não percebe. O Senhor, nosso bom pastor, com seu cajado, muitas vezes nos consola quando nós estamos abatidos, fatigados pela jornada, muitas vezes nos disciplina quando nós saímos daquela vereda de justiça, e muitas vezes, meus amados irmãos, nos protege quando nós somos atacados pelos nossos inimigos, que querem tragar a nossa alma. Então, o bom pastor, o próprio Jesus disse, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, E, continuando, quando o pastor, no final desse trajeto, ele cruzava essa montanha, então retornava ao curral, onde as ovelhas iriam passar a noite. E quando o pastor chegava até o curral, tinha 3 hábitos que os pastores faziam novamente. Acompanhe comigo o verso 5. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Normalmente, quando o pastor chegava de volta ao curral, ele dava mais uma alimentação para o seu rebanho, para que elas pudessem passar a noite. Segundo, o pastor fazia a contagem novamente de todo o rebanho. Ele contava na saída e contava novamente quando chegava. Se uma tivesse faltando no rebanho, o pastor deixava todas elas dentro do curral e voltava para socorrer. Lembra em Lucas 15, quando Jesus começa a contar a parábola, ele inicia exatamente falando daquele pastor,
que deixou as 99 ovelhas no curral, né? Ali se refere no deserto, porque uma tinha sumido, e foi atrás daquela ovelha que se perdeu. Era um hábito do pastor, né? Quando todas estavam seguras e ele percebia que uma estava faltando, porque talvez caiu naquele desfiladeiro, se perdeu do rebanho, se machucou durante o trajeto, ele voltava para resgatar. E quando ele chegava de volta com essa ovelha resgatada, e ela estava ferida, ele fazia os curativos nessa ovelha. Por isso Davi se refere: com óleo unges a minha cabeça com óleo. Naquele tempo, né, a gente sabe que o óleo não era usado somente para consagração, mas também para cura, né, para tratamento de feridas. Então, meus amados irmãos, olha só que imagem linda. E o próprio Jesus, ele se define como pastor. Eu gostaria de convidá-los a abrir comigo em João, no capítulo 10, nós vamos ler essa porção onde Jesus fala de si como bom pastor. Na minha Bíblia, a nova versão internacional, né, tem aquela parte em cima do texto que dá a ideia do que o texto vai tratar. Na minha Bíblia está assim: Jesus, o bom pastor. E ele inicia assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Meus amados irmãos, não temos dúvida de que quando Jesus declara essas palavras, talvez no exato momento, Jesus estava se lembrando deste Salmo de número 23, escrito pelo Davi. E até na época de Jesus, esse ofício era cotidiano em Israel. Duas profissões se destacavam em Israel, que era aquele que era carpinteiro e o que era pastor de ovelhas. E o Senhor Jesus se define a si mesmo, tomando a imagem desse pastor como o nosso bom pastor. E aqui o texto diz, meus amados irmãos, que assim como aquelas ovelhas, no literal, ouvem somente a voz do seu pastor durante o trajeto, quando elas precisam sair, da mesma forma nós, como ovelhas do rebanho de Cristo, precisamos ouvir somente a voz do nosso bom pastor. Nessa vida, meus amados irmãos, a gente sabe que a gente passa por algumas dificuldades, por algumas lutas, por algumas perseguições, mas o bom pastor tem nos chamado para estar perto dele, para onde ele pode nos deixar seguro. Então, não confie em outras vozes, assim como a ovelha, ela jamais iria seguir a voz de um estranho. Para você ter uma ideia, ainda hoje, as ovelhas se acostumam tanto com o seu pastor, que desde cedo, né, o pastor precisa ter como se fosse um auxiliar. Sabe por quê?
Porque se um dia esse pastor morrer, o auxiliar assume como o pastor que vai conduzir essas ovelhas, porque elas se acostumam com esse pastor auxiliar. Normalmente, esse era um ofício exercido por família. Então, quando o bom pastor, no caso, quando o pastor principal morria, o filho assumia o lugar do pai na condução do rebanho. E normalmente, quando ali o Senhor Jesus se refere ao porteiro que abre as portas, normalmente era esse pastor auxiliar, que ia na frente do rebanho, preparando o curral, abrir as portas para que as ovelhas entrassem. Meus amados irmãos, que imagem tremenda e maravilhosa. E eu quero dizer a você que hoje, nós também estamos nesses lugares de pastos verdejantes e águas tranquilas, e em breve nós vamos retornar para casa, para o curral. Sabe aquela imagem de João, no capítulo 14, onde Jesus fala que ele vai nos preparar a morada? Então, meus amados irmãos, a gente sabe que nós estamos cruzando um deserto. Nessa terra nós somos peregrinos. E nós precisamos ouvir a voz do nosso bom pastor para caminhar nessas veredas de justiça. O deserto e a nossa vida aqui, é algo que às vezes, a maioria das vezes, a gente sofre. Os desafios do deserto é cansativo. E eu posso estar me referindo também na nossa forma existencial. A gente passa por algumas batalhas na mente, no coração, que muitas vezes a força falta para nós. Mas se a gente estiver com Jesus, o nosso bom pastor, ele vai nos conduzir pelo vale da sombra da morte. E há uma promessa. O Davi termina o Salmo de número 23, declarando, no verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E olha só, habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, certa vez eu ouvi uma frase, eu não vou me recordar de quem falou, mas se referindo ao Salmo de número 23, que fala assim, a bênção em cruzar pelo deserto não é você chegar ao final dele e ter um banquete preparado para você. Essa não é a verdadeira bênção. A verdadeira bênção é você ter a consciência que durante todo o deserto, o bom pastor, o Senhor Jesus, esteve com você. Meus amados irmãos, espero que isso possa ter edificado sua vida. Espero que você possa olhar para esse texto agora, com essa nova mentalidade, com essa nova visão, entendendo que o texto claramente fala de uma imagem linda de Deus, de Jesus. Ele é o nosso bom pastor. E eu quero convidar você agora a se colocar em pé. Nós vamos ouvir uma canção, e durante essa canção, que você possa falar com o seu bom pastor, que você possa colocar o seu coração diante de Deus. Talvez você nessa noite não tenha nada específico para falar, ou para pedir ao Senhor, ou para colocar diante de Deus, mas mesmo assim, aproveite esse tempo para ter intimidade, da mesma forma que uma ovelha, ela era íntima do seu pastor, e o seu pastor era íntima da sua ovelha, que assim nós possamos ser, em nome de Jesus.